Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Evangelho Raciocinado e hoje, para que possamos estudar e entender por completo a parábola do festim de bodas. Essa parábola se encontra em Mateus, no capítulo 22, versículos 1 a 14. E eu trouxe ela para estudo porque uma simples leitura e desatenta leitura dessa parábola torna muito confuso o pensamento. E alguns acham até mesmo absurdo ou forçada essa parábola de Jesus. Mas veremos que essa parábola ela é muito verdadeira. Inclusive, ela se concretizou nos acontecimentos. Então, peço para você, primeiramente, se inscrever em nosso canal, seguir as nossas páginas na rede social do Evangelho Raciocinado. Nós não temos uma bandeira religiosa a não ser a bandeira de Cristo em levar uma boa mensagem, esperança e muito amor a todos. Então, a parábola diz o seguinte, vou ler rapidamente, para que possamos conversar mais sobre. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, ou seja, os convidados, se recusaram a ir. O rei despachou outros servos, com a ordem de dizer da sua parte aos seus convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde a bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera, de raiva, e mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? E o homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores, aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porque muito há chamados, mas poucos escolhidos. Por óbvio, Jesus aqui usa alguns termos para chamar a atenção, alguns termos fortes, como atai-lhe as mãos, os pés, lançai nas trevas, até mesmo pelo contexto da época. Mas esta parábola, para aqueles que não conseguiram desvendá-la, pode soar um pouco absurda, forçada. Como assim tanta dificuldade para as pessoas aceitarem o convite de uma festa, de um grande banquete? Como pode aqueles que foram levar o convite, inclusive, ser esmagados, massacrados pelos convidados? Isso soa de uma forma forçada e muitos passam essa parábola sem entender a sua profundidade. Contudo, pasmem, eu já disse, esta parábola se concretizou e ainda inúmeras vezes, inclusive com Jesus de Nazaré. Para entender melhor, separamos os grandes marcos da parábola. Primeiro temos o festim de bodas, que é o grande banquete, a festa do casamento. Nós temos os primeiros convidados, que se recusam a ir, os servos enviados pelo responsável, pelo rei, para fazer o convite. Temos os convidados que preferem seguir a sua vida, ir à sua casa do campo. Temos os convidados que massacram os enviados. E os demais convidados que, após ter aquele convite fracassado, ele pede para os servos buscar todos aqueles que encontrassem. E temos, por fim, a túnica nupcial. Então, atentando a parábola, nós vamos ver que Jesus, primeiramente, ele já é claro. Ele compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e aventura, a um festim, a uma festa, onde está tudo preparado para ser usufruído.
falando dos primeiros convidados, ele se refere aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei, né? Neste ponto, nós temos que lembrar que os hebreus eles foram os primeiros que publicamente divulgaram a crença de um Deus único, né? Sendo que boa parte dos povos da época, como exemplo até o Império Romano, na Grécia, acreditavam-se em diversos deuses. Então os hebreus foram os primeiros a inaugurar essa crença de um Deus único, né? Depois tem o recebimento das leis de Deus por Moisés. Então eles foram os primeiros convidados para o grande banquete do Senhor. Só que eles pecaram por priorizar a forma e o fanatismo do conteúdo mais pelas práticas exteriores do que o próprio conteúdo, a reforma moral. Os judeus, na figura especialmente dos fariseus, dos saduceus, eles desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, que seria a prática do culto exterior. Então eles não entenderam a mensagem na sua essência. Eles prezaram muito pelas práticas exteriores, do lavar as mãos, né, sobre o sábado, mas eles não internalizaram o conceito moral das leis divinas, de amar a Deus, de amar o próximo como a si mesmo, que é o que Jesus nos ensina. Os enviados do rei, né, que seria o item 2 ali, são os servos enviados, são na verdade os profetas, os diversos profetas que nós tivemos, que falam sobre esse reino de Deus, fala sobre o caminho, que foram ignorados e muitos foram massacrados, foram perseguidos, inclusive Jesus Cristo, que foi perseguido, foi preso, traído e crucificado. Então, essa parte que é a mais que soa mais forçada, de fato ocorreu. Os enviados, os servos responsáveis por convidar aqueles para a grande festa, foram de fato esmagados, massacrados, com requintes de crueldade. Os convidados que se escusam, né, pretextando terem de cuidar dos seus campos, dos seus negócios, simbolizam as pessoas do mundo, que, absorvida pelas coisas terrenas, né, se conservam indiferentes às coisas celestiais. Essas são aquelas pessoas que preferem, né, ir ao campo, cuidar dos seus afazeres, e que permanecem no mundo sem cuidar do espírito, sem cuidar da sua mudança interior. E ainda depois nós temos quando o rei manda convidar todos aqueles que fossem encontrados, bons e maus. Então na parábola ele queria dizer que a palavra seria pregada para todos os outros povos, pagãos, idólatras, e a estes, acolhendo, né, o evangelho, a boa nova, os princípios, estes seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. No entanto, não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial, não basta irmos apenas nos nossos encontros, né, nos nossos templos. É preciso, antes de tudo, estar revestido com a túnica nupcial. Isto é, ter puro o coração, ter a vontade genuína de mudar, de fazer o bem, de ser o bem. Portanto, não basta apenas ir ao banquete. Você tem que estar revestido, mas não é revestido exteriormente, é dentro de você, porque Jesus nos disse que não adianta buscarmos o reino de Deus lá, ali, ele está dentro de nós. Então, estar revestido é um ponto fundamental. Contudo, quantos são os que não ouvem a palavra divina? Quão poucos são os que de fato guardam e aplicam aproveitosamente os ensinos que Cristo nos trouxe, que o Evangelho nos traz, que o livro sagrado, sim, traz ali com os ensinamentos, que o nosso coração nos mostra ali que seria o correto. Quão poucos se tornam de fato dignos de entrar, de conquistar este reino dos céus. Eis porque disse Jesus: muitos serão chamados, poucos, no entanto, serão escolhidos. Ficou claro esta parábola do festim de bodas para você? Todos estes personagens, né? O festim sendo como o reino dos céus, os primeiros convidados
que foram os hebreus, os servos enviados, que são os profetas, até mesmo Jesus, que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, os convidados que preferem fazer as suas coisas do seu dia a dia, do seu cotidiano, e desprezam o convite para ir para o festim de bodas, aqueles que massacraram os enviados, que perseguiram, que apedrejaram, que mataram, crucificaram, os demais convidados, né, que são aqueles que não tinham sido os primeiros, né, convidados, mas que se estendeu todo o convite para que se levasse toda a palavra e o evangelho, mas não basta absorver somente o aprendizado intelectual, é necessário a transformação moral, que seria a parte final, a túnica nupcial, isso que é necessário. E por isso Jesus nos fala: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos, e Deus nos chama a todo momento. Todo dia temos este convite divino para irmos, para buscarmos este reino celestial que está dentro do nosso coração. Espero que tenha ficado claro a parábola do festim de bodas. Comente, deixe o seu comentário aqui na nossa página, né, falando a respeito, trazendo a sua opinião. Isso é sempre valioso para nós. Não se esqueça de seguir, né, nas nossas redes sociais. Também temos o nosso podcast. Esse episódio vai ser divulgado lá também. Você que está me escutando do podcast, mande mensagem para a gente no Evangelho Raciocinado lá no Instagram, né? Ficaremos muito felizes de saber que a nossa mensagem tem chegado até você. Paz e luz da página Evangelho Raciocinado.